Estudos sobre a histeria, 1893 a 1895, de Sigmund Freud, em coautoria com Joseph Breuer. Capítulo 2. Casos clínicos. Parte 1. Senhorita Anna O. de Breuer. A senhorita Anna O., com 21 anos à época de seu adoecimento em 1880, parece ter uma carga neuropática hereditária moderadamente forte, em virtude de algumas psicoses ocorridas em sua extensa família. Os pais, quanto à condição nervosa, são saudáveis. Ela própria sempre fora saudável, sem qualquer nervosismo durante seu período de desenvolvimento. De notável inteligência, intuição aguda e surpreendente capacidade de aprender as coisas. Um intelecto vigoroso que teria assimilado sólido alimento espiritual e dele necessitava, mas não o recebeu após deixar a escola. Rico talento poético e dom da fantasia, controlados por um entendimento muito penetrante e crítico. Este último também a tornava completamente insugestionável. Apenas argumentos, jamais afirmações tinham influência sobre ela. Sua vontade era enérgica, tenaz e perseverante. Às vezes beirava a obstinação, que só renunciava a seu propósito por bondade e por amor dos outros. Entre os traços essenciais de seu caráter estava a bondade compassiva. O cuidado e a assistência a alguns pobres e doentes prestavam-lhe, mesmo em sua doença, extraordinários serviços, pois desse modo podia satisfazer um forte impulso. Seus humores tinham sempre uma ligeira tendência ao excesso, de alegria e de tristeza. Daí também algumas inconstâncias de ânimo. O elemento sexual era espantosamente pouco desenvolvido. A doente, cuja vida tornou-se transparente para mim como raramente a de um ser humano para outro, jamais tivera um amor, e em todas as numerosas alucinações de sua doença, nunca emergiu esse elemento da vida psíquica. Essa garota de vitalidade intelectual transbordante levava no seio da família de tendência puritana uma vida extremamente monótona, que ela embelezava de um modo provavelmente decisivo para sua doença. Cultivava sistematicamente o devaneio, que denominava seu teatro particular. Enquanto todos a julgavam presente, ela vivia contos de fada no pensamento, mas se a chamavam, sempre atendia, de modo que ninguém se apercebia disso. Essa atividade mental desenrolava-se quase continuamente, paralela às ocupações da vida doméstica, das quais cuidava de maneira impecável. Mais tarde terei de relatar como esses devaneios habituais da jovem saudável transformaram-se diretamente em doença. A evolução da doença divide-se em várias fases bem diferenciadas. Elas são: item A, a incubação latente, de meados de julho de 1880 até mais ou menos 10 de dezembro. Dessa fase, que na maioria das vezes escapa ao nosso conhecimento, a peculiaridade deste caso proporcionou uma visão tão completa que já por esse fato não estimo em pouco seu interesse patológico. Depois exporei essa parte da história. Item B. A doença manifesta. Uma psicose singular, parafasia, estrabismo convergente, graves perturbações da visão, paralisias com contratura, paralisia completa no membro superior direito e nos 2 membros inferiores, parcial no membro superior esquerdo, paresia da musculatura da nuca, redução gradual da contratura nos membros do lado direito, alguma melhora, interrompida por um grave trauma psíquico, morte do pai, em abril,
ao qual se segue. Item C. Um período de sonambulismo persistente que depois alterna com estados mais normais. Continuidade de uma série de sintomas duradouros até dezembro de 1881. Item D. Cessação gradual dos estados e fenômenos até junho de 1882. Em julho de 1880, o pai da paciente, que ela amava apaixonadamente, contraiu um abscesso peripleurítico que não cedeu e ao qual ele sucumbiu em abril de 1881. Durante os primeiros meses dessa doença, Ana dedicou-se a cuidar do enfermo com toda a energia de seu ser, e ninguém se admirou muito de que, pouco a pouco, ela se abatesse profundamente. Ninguém sabia o que se passava dentro dela, talvez nem mesmo a própria doente. Porém, gradualmente, seu estado de fraqueza, anemia e repugnância a alimentos tornou-se tão grave que, para sua imensa dor, afastaram-na dos cuidados com o doente. A ocasião imediata para isso foi uma tosse sobremaneira intensa, em virtude da qual a examinei pela primeira vez. Era uma típica tosse nervosa. Logo se evidenciou uma acentuada necessidade de repouso durante a tarde, a qual sucedia ao anoitecer um estado de sonolência seguido de forte inquietação. No início de dezembro apareceu um estrabismo convergente. Um oftalmologista explicou-o, equivocadamente, pela paresia de um nervo abducente. Em 11 de dezembro, a paciente ficou de cama e assim permaneceu até 1º de abril. Em rápida sucessão, desenvolveu-se uma série de graves transtornos, aparentemente novos: dor na parte posterior da cabeça, do lado esquerdo, estrabismo convergente, diplopia, consideravelmente exacerbado pela emoção, queixa de que as paredes desabavam, afecção do nervo oblíquo, perturbações da visão dificilmente analisáveis, paresia dos músculos anteriores do pescoço, de modo que a paciente, ao final, só podia mover a cabeça forçando-a para trás entre os ombros erguidos e se movimentando com as costas inteiras. Contratura e anestesia do membro superior direito e, algum tempo depois, do membro inferior direito. Este completamente estendido, aduzido e rodado para dentro. Mais tarde, essa mesma afecção aparece no membro inferior esquerdo e, por último, no braço esquerdo, no qual, porém, os dedos permanecem em certa medida móveis. Tampouco as articulações do ombro, dos dois lados, ficaram completamente rígidas. O máximo de contratura afetou os músculos do braço, assim como, mais tarde, quando a anestesia pôde ser examinada com mais precisão, a região do cotovelo revelou o mais alto grau de insensibilidade. No início da doença, o exame da anestesia permaneceu insatisfatório em virtude da resistência da paciente, resultante de sentimentos de angústia. A doente encontrava-se nesse estado quando assumi seu tratamento e logo pude me convencer da gravidade da alteração psíquica ali existente. Havia 2 estados de consciência inteiramente separados que se alternavam com muita frequência e de maneira abrupta, e que no curso da doença dissociaram-se cada vez mais. Em um deles, ela conhecia seu ambiente, era triste e angustiada, mas relativamente normal. No outro, alucinava, era malcriada, isto é, vociferava, jogava almofadas nas pessoas tanto quanto sua contratura o permitia, arrancava botões de cobertas e roupas com os dedos ainda móveis e outras coisas semelhantes. Se durante essa fase algo fosse modificado no quarto, se alguém entrasse ou saísse, ela se queixava de que lhe faltava tempo e assinalava as lacunas na sequência de suas ideias conscientes.
Como, na medida do possível, lhe contestavam isso e à sua queixa de que estava enlouquecendo, tentavam tranquilizá-la. Seguiam-se ainda, a cada arremesso de almofadas e atos similares, queixas sobre o que lhe infligiam, a desordem em que a deixavam e assim por diante. Essas ausências já haviam sido observadas quando ainda não estava acamada. Ela detinha-se em meio ao que dizia, repetia as últimas palavras para prosseguir após breve interregno. Pouco a pouco isso tomou as dimensões descritas, e no auge da doença, quando a contratura havia afetado também o lado esquerdo, só se mostrava até certo ponto normal, por intervalos bem curtos durante o dia. Mas também nos momentos de consciência relativamente clara, as perturbações intervinham, alteração de humor rapidíssima e em extremos, alegria muito passageira, de resto graves sentimentos de angústia, oposição tenaz contra todas as medidas terapêuticas, alucinações angustiantes em que seus cabelos, cordões e coisas similares apareciam como serpentes negras. Sempre dizia a si mesma então que não fosse tão tola, que eram seus cabelos, etc. Em momentos de plena lucidez, queixava-se da profunda escuridão de sua cabeça, de como não podia pensar. Tornava-se cega e surda. Possuía dois eus, o verdadeiro e um mal que a impelia a coisas más, etc. À tarde ficava numa sonolência que se estendia até cerca de 1 hora após o pôr do sol. Em seguida, desperta, queixava-se de que algo a atormentava, ou antes repetia sempre o infinitivo, atormentar, atormentar. Pois, simultaneamente à formação das contraturas, ocorrera uma profunda desorganização funcional da linguagem. Primeiro observou-se que lhe faltavam palavras e isso, pouco a pouco, recrudesceu. Depois sua linguagem perdeu toda a gramática, toda a sintaxe, a conjugação inteira dos verbos. Por fim, ela empregava apenas infinitivos incorretamente formados, em sua maioria a partir de um particípio passado de verbo fraco, e nenhum artigo. No desenvolvimento subsequente, também as palavras faltaram-lhe quase por completo. Recolhia-as penosamente de 4 ou 5 idiomas e tornou-se quase incompreensível. Em suas tentativas de escrever, no início, até que a contratura o impedisse de todo, usava o mesmo jargão. Por 2 semanas houve mutismo total. Nas contínuas e extenuantes tentativas de falar, nenhum som era emitido. Aqui, pela primeira vez, o mecanismo psíquico da perturbação ficou claro. Como eu sabia, ela havia se magoado muito com alguma coisa e decidira nada a dizer a respeito. Quando o adivinhei e a forcei a falar, a inibição que antes também tornara impossível qualquer outra manifestação desapareceu. Isso coincidiu com a volta da mobilidade dos membros esquerdos, em março de 1881. A parafasia cedeu, mas ela passou a falar apenas em inglês, embora aparentemente sem o saber. Ralhava com a enfermeira que, por certo, não a compreendia. Só vários meses depois consegui convencê-la de que falava em inglês. Contudo, ainda compreendia as pessoas à sua volta, falantes de alemão. Apenas em momentos de grande angústia faltava-lhe por completo a fala, ou misturava confusamente os mais diversos idiomas. Nas horas melhores e mais livres falava francês ou italiano. Entre esses períodos e também em que falava inglês, havia a amnésia total. Também o estrabismo diminuiu, e por fim só aparecia por ocasião de intensa inquietação. Voltou a sustentar a cabeça. Em 1º de abril, deixou o leito pela primeira vez. Então, em 5 de abril, morreu seu adorado pai, que ela, durante sua própria doença,
vira apenas muito raramente e por breve período. Era o mais grave trauma psíquico que poderia atingi-la. A uma violenta emoção seguiu-se por cerca de 2 dias um estupor profundo, do qual emergiu em estado bastante modificado. No início estava bem mais tranquila, com um sentimento de angústia consideravelmente atenuado. A contratura do braço e da perna direitos persistia, do mesmo modo que a anestesia não profunda desses membros. Havia alto grau de estreitamento do campo visual. De um ramalhete de flores que a alegrava muito, sempre via apenas uma flor de cada vez. Queixava-se de não reconhecer as pessoas. Outrora reconhecia os rostos sem nisso ter de se empenhar deliberadamente. Agora, nesse trabalho de reconhecimento bastante custoso, precisava dizer a si mesma que o nariz era dessa maneira, os cabelos daquela. Por conseguinte, esta devia ser de tal ou qual pessoa. Todos lhe pareciam figuras de cera, sem relação com ela. Era-lhe muito penosa a presença de alguns parentes próximos, e esse instinto negativo crescia sem cessar. Se entrava no quarto alguém que habitualmente lhe aprazia ver, ela o reconhecia. Mantinha-se presente por um breve momento, depois voltava a emergir em suas ruminações e a pessoa desaparecia para ela. Eu era o único que ao entrar ela sempre reconhecia e enquanto lhe falava, sempre permanecia presente e alerta, exceto nas ausências alucinatórias que intervinham de modo inteiramente imprevisto. Agora só falava inglês e não compreendia o que lhe diziam em alemão. As pessoas de seu convívio tinham de falar em inglês. Mesmo a enfermeira, em certa medida, aprendeu a se fazer entender assim. Ana, porém, lia francês e italiano. Se tivesse que fazê-lo em voz alta, lia com admirável agilidade e fluência, uma primorosa e instantânea tradução do texto para o inglês. Começou novamente a escrever, mas de maneira singular. Escrevia com a mão esquerda flexível, porém em letra de imprensa romana, que recolhera de seu Shakespeare para compor um alfabeto. Se antes já se alimentava minimamente, agora recusava todo o alimento. Deixou, porém, que eu a alimentasse, de modo que sua alimentação logo foi reforçada. Pão, no entanto, sempre se recusava a comer. Terminada a refeição, jamais se abstinha de lavar a boca e o fazia mesmo quando, por um motivo qualquer, não havia comido nada, um sinal de como então se encontrava ausente. A sonolência à tarde e o profundo sopor, próximo à hora do poente, persistiam. Mas, quando depois desabafava, mais tarde deverei me ocupar mais detidamente desse ponto. Ficava lúcida, tranquila, alegre. Esse estado relativamente suportável não durou muito. Cerca de 10 dias após a morte de seu pai, um médico foi chamado para consulta, e enquanto eu lhe demonstrava todas as singularidades, Ana, como fazia com todos os estranhos, ignorou-o inteiramente. É como um enxame, ela disse rindo quando a fiz ler em voz alta em inglês um texto francês. O médico interveio, tentou se fazer notar, em vão. Era a autêntica alucinação negativa que desde então tem sido produzida experimentalmente com muita frequência. Por fim, soprando-lhe fumaça no rosto, ele conseguiu rompê-la. De súbito, Ana viu um estranho, precipitou-se em direção à porta para retirar a chave e caiu ao chão inconsciente. Seguiu-se então um breve acesso de cólera e depois um grave ataque de angústia, que acalmei com grande esforço. Infelizmente, na mesma noite precisei partir em viagem e, ao regressar, vários dias depois, encontrei a doente em estado muito pior. Abstivera-se de comer todo o tempo. Estava repleta de sentimentos de angústia.
Suas ausências alucinatórias eram tomadas por figuras apavorantes, caveiras e esqueletos. Como ao vivenciar essas coisas, em parte as representava tragicamente falando. As pessoas à sua volta quase sempre conheciam o conteúdo dessas alucinações. À tarde, sonolência. Próximo à hora do pôr do sol, a hipnose profunda, para a qual ela havia encontrado o nome técnico de nuvens. Se podia relatar então as alucinações do dia, despertava lúcida, serena e alegre, punha-se a trabalhar, desenhava ou escrevia toda a noite, perfeitamente razoável. Ia se deitar por volta das 4 horas e pela manhã recomeçava a mesma cena como no dia anterior. O contraste entre a doente desvairada, perseguida por alucinações durante o dia, e a garota de uma lucidez mental plena à noite era bastante notável. Apesar dessa euforia noturna, o estado psíquico agravava-se cada vez mais. Surgiram intensos impulsos suicidas que pareciam tornar impraticável sua permanência num terceiro andar. Por isso, contra sua vontade, a doente foi levada para uma casa de campo nos arredores de Viena, em 7 de junho de 1881. Eu nunca a havia ameaçado com esse distanciamento de casa, o qual abominava, mas ela mesma o havia esperado e temido em silêncio. Nessa ocasião, mais uma vez, evidenciou-se a que ponto o afeto de angústia dominava a perturbação psíquica. Assim como, após a morte do pai, havia ocorrido um estado de calma. Também agora, quando o que temia aconteceu, ela se acalmou. Contudo, não sem que a transferência à casa de campo se fizesse seguir imediatamente de 3 dias e noites sem nenhum sono e alimentação, cheios de tentativas de suicídio, na verdade inofensivas, no jardim, quebra de janelas e coisas similares, além de alucinações sem ausência que ela distinguia das outras muito bem. Depois se acalmava, tomava o alimento dado pela cuidadora e até mesmo ao anoitecer cloralose. Antes de descrever a evolução do caso, devo mais uma vez retroceder e expor uma particularidade que até aqui apenas aflorei de passagem. Já mencionei que em todo o curso anterior da doença, diariamente à tarde, acometia a paciente uma sonolência, que próximo à hora do ocaso, convertia-se em sono profundo, nuvens. É bem plausível que essa periodicidade simplesmente derive das circunstâncias em torno dos cuidados com o pai, dos quais se incumbiu por vários meses. À noite ela velava junto ao leito do enfermo ou ficava acordada em sua cama, à escuta e tomada de angústia até o amanhecer. À tarde deitava-se para repousar por um breve momento, como em geral fazem as enfermeiras, e esse padrão de vigília noturna e de sono vespertino certamente transmitiu-se em seguida à sua própria doença e continuou muito tempo depois de um estado hipnótico ter substituído o sono. Decorrida cerca de 1 hora em estado de sopor, ela se inquietava, virava de um lado para o outro e gritava sem cessar: atormentar, atormentar, sempre com os olhos fechados. Também foi observado que em suas ausências durante o dia, ela claramente estava sempre criando alguma história ou situação, cuja natureza se revelava por algumas palavras murmuradas. Aconteceu então, primeiro por acaso, depois deliberadamente, que alguém de sua convivência mencionasse uma dessas palavras, enquanto a paciente se queixava do atormentar. Logo ela começava a descrever uma situação ou contar uma história, a princípio hesitante, em seu jargão parafásico, mas à medida que avançava, cada vez mais fluente até por fim falar um alemão perfeitamente correto. Isso no primeiro período, antes de ter começado a falar apenas inglês. As histórias, sempre tristes, eram em parte muito bonitas.
à maneira do livro de imagens sem imagens de Andersen, e provavelmente construídas segundo esse modelo. O ponto de partida, o ponto central, era quase sempre a situação de uma garota sentada, angustiosamente, junto ao leito de um doente, mas outros temas de todo diversos também eram tratados. Alguns momentos após ter concluído a história, ela despertava, evidentemente apaziguada, ou, como dizia, beruhigt, confortável, à vontade. À noite voltava a se inquietar mais e pela manhã, depois de 2 horas de sono, era visível que estava de novo num outro círculo de ideias. Se na hipnose do anoitecer não podia me contar a história, a noite não se acalmava e no dia seguinte, para que isso ocorresse, era preciso que me contasse 2 histórias. O essencial do fenômeno descrito, a acumulação e intensificação de suas ausências até a auto-hipnose noturna, a eficácia dos produtos da fantasia como estímulo psíquico e o alívio e remoção do estado de estimulação quando ela os expressava na hipnose, permaneceu constante por todo o ano e meio de observação. Após a morte do pai, as histórias tornaram-se naturalmente ainda mais trágicas, mas apenas com o agravamento de seu estado psíquico, subsequente à referida violenta irrupção de seu sonambulismo, as narrativas noturnas perderam o caráter de criação poética mais ou menos livre e se transformaram em séries de horríveis e apavorantes alucinações que já se podiam deduzir do comportamento da doente ao longo do dia. Mas já descrevi como era completa a libertação de sua psique depois que, agitada pela angústia e pelo pavor, havia reproduzido e expressado em palavras todas essas imagens aterradoras. No campo onde eu não podia visitar a doente diariamente, a coisa se desenvolveu da seguinte maneira. Eu chegava ao anoitecer, quando a sabia em hipnose, e removia-lhe todo o estoque de fantasias que havia acumulado desde minha última visita. Isso devia efetuar-se de modo bastante completo se quisesse obter um bom resultado. Ela então se acalmava inteiramente. No dia seguinte mostrava-se amável, dócil, diligente, até mesmo alegre. No segundo dia, cada vez mais temperamental, renitente, desagradável, o que recrudescia ainda mais no terceiro dia. Nessa disposição, mesmo na hipnose, nem sempre era fácil movê-la a se expressar, procedimento para o qual ela havia inventado o nome apropriado e sério de Talking Cure, cura pela fala, e o humorístico limpeza de chaminé. Ela sabia que, após ter se expressado, perderia toda obstinação e energia, e quando, depois de uma pausa mais longa, já estava de mau humor, se recusava a falar, o que então eu tinha de arrancar-lhe, incitando, pedindo e utilizando alguns artifícios, como o de proferir uma fórmula estereotipada do início de suas histórias. Mas nunca falava antes de ter se convencido de minha identidade, tateando cuidadosamente minhas mãos. Nas noites em que não ocorria apaziguamento pela fala, era necessário recorrer à cloralose. Eu já tinha experimentado algumas vezes, mas precisei dar-lhe 5 gramas e assim precedi ao sono uma embriaguez de horas, que em minha presença era alegre, mas em minha ausência se manifestava como estado de inquietação extremamente desagradável e angustiado. Observe-se de passagem que essa intensa embriaguez nada alterava na contratura. Eu teria podido evitar o narcótico, pois a expressão verbal, ainda que não lhe trouxesse o sono, trazia-lhe ao menos apaziguamento. No campo, as noites entre os alívios hipnóticos eram tão insuportáveis que era preciso, de qualquer forma, recorrer à cloralose. Aos poucos, porém, essa necessidade abrandou-se. O sonambulismo persistente desapareceu. Em contrapartida,
A alternância de dois estados de consciência subsistiu. No meio da conversa, ela alucinava, fugia, tentava subir numa árvore e coisas semelhantes. Se a retinham num átimo, retomava a frase interrompida e prosseguia, sem saber do que se passara naquele interim. Mas depois, na hipnose, todas essas alucinações apareciam em seu relato. No conjunto, seu estado melhorou. Era possível alimentá-la. Deixava que a enfermeira lhe levasse a comida à boca. Apenas pão, embora o pedisse, recusava assim que lhe tocava os lábios. A paresia com a contratura da perna atenuou-se consideravelmente. Além disso, tornou-se capaz de um juízo correto sobre o médico que a visitava, meu amigo, o Dr. B, e passou a ter por ele grande afeição. Importante auxílio propiciou um cão terra-nova que lhe haviam dado e que ela amava apaixonadamente. Foi magnífico ver como, a despeito disso, certa vez em que esse favorito atacou um gato, a frágil moça tomou de um chicote e, empunhando-o na mão esquerda, rechaçou o enorme animal para salvar sua vítima. Mais tarde, cuidou de alguns doentes pobres, o que lhe foi muito útil. A mais nítida prova do efeito excitante e patogênico dos complexos de ideias produzidos nas ausências, em sua condition seconde, e de sua eliminação pela expressão oral na hipnose, obtive em meu regresso de uma viagem de férias de várias semanas. Durante esse período, nenhuma cura pela fala foi realizada, pois não houve como induzir a doente a fazer seu relato a um outro que não eu, nem mesmo ao Dr. B, a quem, aliás, se afeiçoara. Encontrei-a num triste estado moral, indolente, indócil, caprichosa e até maldosa. Nas histórias noturnas, verificou-se que sua veia fantástico-poética estava visivelmente se esgotando. Eram cada vez mais relatórios sobre suas alucinações e sobre o que porventura a aborrecera nos dias precedentes. Relatos de feição fantástica, antes expressos em fórmulas estereotipadas do que elaborados em produções poéticas. Um estado suportável, porém, só foi alcançado quando fiz retornar a paciente à cidade por uma semana e arranquei-lhe, então, noite após noite, de 3 a 5 histórias. Quando terminei, tudo o que se havia acumulado nas semanas de minha ausência estava resolvido. Só então se restabeleceu aquele ritmo de seu estado psíquico. No dia depois que se exprimiu, tornava-se amável e alegre. No segundo dia, mais irritadiça e desagradável, e no terceiro, realmente antipática. Seu estado moral era uma função do tempo transcorrido desde sua última fala, porque cada produto espontâneo da sua fantasia e cada episódio apreendido pela parte doente de sua psique continuava a atuar como estímulo psíquico até ser relatado na hipnose, com o que também sua eficácia era completamente eliminada. Quando, no outono, a paciente retornou à cidade, a um apartamento diverso daquele em que adoecera, seu estado, tanto físico como mental, era suportável, pois muito poucas vivências de fato, apenas as mais drásticas, eram transformadas patologicamente em estímulos psíquicos. Eu esperava que, impedindo pela expressão verbal regular a permanente sobrecarga de sua psique com novos estímulos, uma melhora contínua e crescente ocorresse. De início fiquei decepcionado. Em dezembro, seu estado psíquico agravou-se consideravelmente. Estava de novo aflita, indisposta, triste e irritável, e era raro que tivesse um dia inteiramente bom, ainda que não pudesse encontrar nada escondido dentro dela. Ao final de dezembro, na época de Natal, esteve particularmente inquieta e por toda a semana, ao anoitecer, relatou-me não algo de novo, mas as fantasias que, sob o domínio de intensos afetos de angústia,
havia elaborado dia a dia no período das festas de 1880, ao término da série Grande Alívio. Um ano havia transcorrido desde que, separada do pai, caíra de cama, e a partir de então sua condição se aclarou e se sistematizou de maneira muito peculiar. Os dois estados de consciência alternavam-se sempre desta forma. De manhã em diante, à medida que o dia avançava, as ausências, isto é, a manifestação da condition second, tornavam-se cada vez mais frequentes, e à noite só elas persistiam. Os dois estados não diferiam como antes, apenas no fato de que em um deles, o primeiro, ela era normal e no segundo, alienada, mas na circunstância de que no primeiro, como todos nós, ela vivia no inverno de 1881 a 1882, enquanto no segundo estado achava-se no inverno de 1880 a 1881. E tudo o que ocorrera depois fora completamente esquecido. Só a consciência de que o pai havia morrido parecia, todavia, subsistir na maioria das vezes. O retrocesso ao ano anterior acontecia de modo tão intenso que em seu novo apartamento tinha alucinações com seu antigo quarto e, quando queria ir até a porta, chocava-se contra a estufa que se situava em relação à janela, na mesma posição da porta do quarto, na velha residência. A mudança brusca de um estado para outro se dava de forma espontânea, mas podia ser provocada com a maior facilidade por qualquer impressão sensorial que lembrasse vivamente o ano anterior. Bastava mostrar-lhe uma laranja, seu alimento principal durante o primeiro período de sua doença, para lançá-la do ano de 1882 ao de 1881. Esse recuo ao tempo passado não ocorria, porém, de maneira geral e indeterminada. Ao contrário, ela vivenciava dia por dia o inverno precedente. Eu só teria podido suspeitá-lo se diariamente, na hipnose noturna, ela não tivesse falado sobre o que a havia emocionado naquele mesmo dia, em 1881, e se um diário íntimo da mãe, também desse ano, não tivesse comprovado a absoluta exatidão dos fatos subjacentes. Este reviver o ano anterior perdurou até o termo definitivo da doença, em junho de 1882. Era muito interessante ver como também esses estímulos psíquicos redivivos do segundo estado atuavam no primeiro, mais normal. Aconteceu que a doente me dissesse pela manhã, rindo, que não sabia o que tinha, estava zangada comigo. Graças ao diário, eu soube do que se tratava e o que realmente foi revivido na hipnose do anoitecer. Nessa mesma noite do ano de 1881, eu havia aborrecido muito a paciente. De outra vez, disse-me que algo se passava com seus olhos, que via as cores erradas. Sabia que seu vestido era marrom, mas o enxergava azul. Logo se evidenciou que ela distinguia corretamente e com nitidez todas as cores dos papéis de teste e que a perturbação concernia apenas ao tecido de seu vestido. O motivo era que em 1881, nesses mesmos dias, tinha se ocupado muito de um roupão para o pai, no qual era utilizado o mesmo tecido, porém azul. Com frequência, havia ainda claramente um efeito antecipado dessas lembranças emergentes. A perturbação do estado normal já se fazia sentir, enquanto a lembrança apenas gradualmente despertava na condition second. A hipnose noturna já estava bastante sobrecarregada, pois não apenas as fantasias de produção recente, mas também as vivências e as vexações de 1881 tinham de ser eliminadas pela fala. Felizmente, eu já havia suprimido então os fantasmas de 1881. E a soma de trabalho a ser realizado pela paciente e pelo médico
ainda crescia enormemente em virtude de uma terceira série de perturbações que deviam ser resolvidas do mesmo modo. Os acontecimentos psíquicos da incubação da doença, de julho a dezembro de 1880, que haviam produzido todo o fenômeno histérico e cuja expressão verbal fez desaparecerem os sintomas. Fiquei muito surpreso da primeira vez, quando, em virtude de uma fala casual e espontânea na hipnose, desapareceu um transtorno que havia muito tempo persistia. Ocorrera no verão um período de intenso calor e a paciente sofrera de uma sede atroz, pois sem que pudesse precisar algum motivo, de repente achou impossível beber. Tomava na mão um ansiado copo d'água, mas assim que chegava aos lábios, repelia-o como se fosse uma hidrófoba. Nesses poucos segundos, encontrava-se evidentemente num estado de ausência. Para abrandar sua sede torturante, vivia apenas de frutas, melões, etc. Isso durava cerca de 6 semanas, quando um dia, na hipnose, discorreu sobre sua dama de companhia inglesa, a quem não amava, e então contou-me, com todos os sinais de repulsa, como fora a seu quarto e ali vira seu cãozinho, o repugnante animal, bebendo de um copo. Não dissera nada, pois queria ser gentil. Depois de energicamente dar expressão à fúria que lhe ficara retida, pediu para beber. Bebeu sem dificuldade um grande volume de água e despertou da hipnose com o copo nos lábios. Com isso a perturbação desapareceu para sempre. Do mesmo modo, estranhos e obstinados caprichos desapareceram depois de relatada a vivência que os ocasionara. Mas um grande passo se deu quando o primeiro dos sintomas permanentes, a contratura da perna direita, que de fato já diminuíra muito, desapareceu da mesma maneira. A partir dessas descobertas, de que os fenômenos histéricos em Ana O desapareciam logo que o episódio que provocara o sintoma era reproduzido na hipnose, desenvolveu-se um procedimento técnico-terapêutico que, em consequência lógica e realização sistemática, não deixava nada a desejar. Cada sintoma desse quadro clínico complicado foi examinado isoladamente. Todas as ocasiões em que ele havia aparecido foram relatadas em ordem inversa, começando com o dia anterior ao que a paciente ficou acamada e retrocedendo até o motivo desencadeador da primeira aparição. Sendo esta relatada, o sintoma era removido para sempre. Assim foram eliminadas pela narração as paresias com contratura e anestesias, as mais diversas perturbações da visão e da audição, nevralgias, tosses, tremores, etc. E por fim também os transtornos da fala. Entre os distúrbios da visão foram resolvidos um a um, por exemplo, o estrabismo convergente com diplopia, o desvio dos 2 olhos para a direita, levando a mão a dirigir-se sempre para a esquerda do objeto que fosse apanhar, o estreitamento do campo visual, a ambliopia central, a macropsia, a visão de uma caveira em lugar do pai, a incapacidade para a leitura. Escaparam a essa análise apenas alguns fenômenos isolados, desenvolvidos durante o período em que estivera acamada, como a extensão da paresia com contratura ao lado esquerdo, e que provavelmente não tinham de fato nenhuma causa psíquica direta. Revelou-se totalmente impraticável abreviar a coisa, tentando evocar diretamente o primeiro motivo precipitador dos sintomas em sua lembrança. Ela não o encontrava, ficava confusa, tudo caminhava com mais lentidão ainda do que se a deixassem, com calma e segurança, desenrolar retrospectivamente os fios da lembrança abrangidos. Mas, como na hipnose noturna, com a doente distraída e fatigada pela expressão das 2 outras séries, esse processo era demasiado lento,
e, além disso, as lembranças precisavam de tempo para se desenvolver em plena vividez. Estabeleceu seu seguinte procedimento: ia vê-la pela manhã, hipnotizava. Métodos hipnóticos muito simples haviam sido empiricamente descobertos. E tendo seus pensamentos concentrados no sintoma que então tratávamos, perguntava-lhe sobre as circunstâncias em que ele havia aparecido. A paciente descrevia em rápida sucessão, com frases curtas, essas ocasiões precipitadoras externas que eu anotava. Na hipnose noturna, com o auxílio da sequência anotada, contava-me então de modo bastante pormenorizado os episódios. Um exemplo mostrará com que minúcia exaustiva, em todos os sentidos, isso acontecia. Sempre havia ocorrido que a paciente não ouvisse quando lhe dirigiam a palavra. Esse não ouvir passageiro diferenciava-se da seguinte maneira: item A. Estando distraída, não ouvir que alguém entrava. 108 casos detalhados. Indicação das pessoas e circunstâncias, com frequência das datas. O primeiro deles, não ter ouvido o pai entrar. Item B. Não compreender quando várias pessoas falavam. 27 vezes, a primeira delas, de novo o pai e um conhecido. Item C. Não ouvir quando, estando só, interpelavam-na diretamente. 50 vezes. Origem. O pai em vão lhe pediram vinho. Item D. Surdez ao ser sacudida, na carruagem ou similares. 15 vezes. Origem. Ao surpreendê-la escutando atrás da porta do quarto do doente à noite, seu irmão mais novo a havia sacudido. Item E. Surdez ao sobressaltar-se com um ruído. 37 vezes. Origem. Um acesso de asfixia do pai ao engasgar. Item F. Surdez em ausência profunda. 12 vezes. Item G. Surdez por ficar longamente à escuta, de modo que não o ouvia quando a interpelavam. 54 vezes. Naturalmente, na medida em que se pôde relacioná-las à distração, à ausência ou a um sentimento de pavor, todas essas ocorrências são em grande parte idênticas, mas, na lembrança da doente, eram tão nitidamente separadas que, se alguma vez se enganava na sequência, tinha de corrigi-la e restabelecer a ordem, do contrário, o relato se interrompia. A falta de interesse e significado dos episódios relatados e a precisão da narrativa não deixavam margem à suspeita de que fossem inventados. Muitos desses incidentes, sendo vivências puramente internas, furtavam-se à verificação. De outros ou das circunstâncias que os acompanhavam, as pessoas do círculo de convivência da doente recordavam-se. Também aqui sucedia o que regularmente se observava quando um sintoma era resolvido pela fala. Ele aparecia com intensidade exacerbada enquanto era relatado. Assim, durante a análise do não ouvir, a paciente ficou tão surda que tive de me entender com ela em parte por escrito. Via de regra, a primeira ocasião desencadeadora era algum pavor que ela vivenciara enquanto cuidava do pai. Uma inadvertência da sua parte ou algo semelhante. Nem sempre a lembrança ocorria facilmente, e às vezes a doente precisava fazer imensos esforços. Assim, certa vez, todo o processo interrompeu-se por algum tempo porque uma lembrança não queria aflorar. Tratava-se de uma alucinação sobremodo apavorante para a doente. Ela vira o pai, de quem então cuidava, com uma cabeça de caveira. Ela e as pessoas de seu convívio lembravam-se de que uma vez, ainda aparentemente saudável, fizeram uma visita a uma parente, abrira a porta e logo caíra no chão inconsciente. Para superar esse obstáculo, retornou à mesma casa e, ao entrar no quarto, voltou a cair no chão inconsciente. Mais tarde, na hipnose noturna, foi superado o obstáculo. Ao entrar, olhara para seu pálido rosto no espelho em frente à porta e vira não o seu próprio, mas o do pai com uma cabeça de caveira. Observamos com frequência que o temor de uma lembrança tal como acontece aqui
obstrui seu afloramento, que precisa ser forçado pela paciente ou pelo médico. O episódio a seguir, entre outros, mostra como era poderosa a lógica interna de seus estados. Nesse período, conforme observei, a paciente à noite sempre estava em sua condition second, ou seja, no ano de 1881. Certa vez acordou à noite afirmando que fora novamente afastada de casa e caiu em grave estado de inquietação que alarmou toda a casa. O motivo era simples. Na noite anterior, seu transtorno de visão havia desaparecido mediante a cura pela fala, mesmo na condition second. Desse modo, ao despertar durante a noite, achou-se num quarto desconhecido, pois sua família mudara de residência na primavera de 1881. Esses acessos bastante desagradáveis eram evitados desde que, a seu pedido, eu sempre lhe fechasse os olhos com a sugestão de que não poderia abri-los até que eu mesmo o fizesse pela manhã. Uma única vez repetiu-se o tumulto, quando a paciente, ao despertar de um sonho em que havia chorado, abriu os olhos. Como essa trabalhosa análise dos sintomas se referia aos meses de verão de 1880, durante os quais se preparava a doença, alcancei um conhecimento pleno da incubação e patogênese dessa histeria, de que farei agora uma breve exposição. Em julho de 1880, encontrando-se no campo, o pai da paciente adoeceu gravemente em decorrência de um abscesso subpleural. Ana dividiu com a mãe os cuidados ao doente. Certa vez, em grande angústia pelo pai altamente febril e na tensão da espera, pois aguardava um cirurgião de Viena para operá-lo, não dormiu durante a noite. Sua mãe se afastara por um instante e Ana estava sentada junto ao leito do enfermo, o braço direito pousado sobre o espaldar da cadeira. Caiu num estado de sonho acordado e viu como, vindo pela parede, uma serpente negra se aproximava do pai para mordê-lo. É muito provável que no gramado atrás da casa realmente houvesse algumas serpentes, com as quais a menina já tivesse sobressaltado antes, e que agora forneciam o material da alucinação. Quis rechaçar o animal, mas estava como que paralisada. O braço direito pendente sobre o espaldar da cadeira ficara adormecido, insensível e parético, e quando o observou, seus dedos transformaram-se em pequenas serpentes com cabeça de caveira, as unhas. Provavelmente tentara afugentar a serpente com o braço direito paralisado, e com isso a anestesia e a paralisia se associaram à alucinação da serpente. Quando esta desapareceu, quis em sua angústia rezar, mas todas as línguas lhe faltaram, não pôde falar em nenhuma delas, até que finalmente encontrou um verso infantil inglês, e então pôde continuar a pensar e a rezar nessa língua. O apito do trem que trazia o esperado médico pôs termo à aparição. Mas quando num outro dia quis retirar de entre os arbustos um anel lançado ali durante um jogo, um galho curvo voltou a provocar a alucinação da cobra, e no mesmo instante seu braço direito ficou esticado e rígido. Desde então, isso se repetia sempre que um objeto mais ou menos semelhante a uma serpente provocava a alucinação. Esta, porém, assim como a contratura, só aparecia nas ausências curtas, que a partir daquela noite tornaram-se cada vez mais frequentes. A contratura tornou-se estável apenas em dezembro, quando a paciente, completamente alquebrada, não pôde mais deixar o leito. Em certa ocasião que não encontro anotada e da qual não me lembro, veio somar-se à contratura do braço a da perna direita. Estava, pois, criada a inclinação para ausências auto-hipnóticas. No dia seguinte àquela noite, à espera do cirurgião, ela imergiu em tal ausência que, enfim, ele entrou no quarto sem que o tivesse ouvido chegar. O constante sentimento de angústia a impedia de comer e, pouco a pouco, produziu intensa repugnância. Afora isso, porém,
Todos os diversos sintomas histéricos apareceram por ocasião de um afeto. Não é inteiramente claro se, então, sempre ocorria uma ausência total momentânea, mas parece verossímil, pois, em estado de vigília, a paciente nada sabia de todo o contexto. Alguns sintomas, porém, parecem ter surgido não durante a ausência, mas apenas no afeto em estado de vigília, repetindo-se, entretanto, em seguida do mesmo modo. Assim, os transtornos da visão remontavam todos a ocasiões particulares mais ou menos claramente determinantes, como aquela, por exemplo, em que a paciente com lágrimas nos olhos estava sentada junto ao leito do pai enfermo, quando, de repente, ele lhe perguntou que horas eram. Ela não enxergava com nitidez, fez um esforço, trouxe o relógio para perto dos olhos e o mostrador pareceu-lhe então muito grande, macropsia e estrabismo convergente. Ou se esforçou para conter as lágrimas a fim de que o doente não as visse. Uma discussão na qual reprimiu sua resposta provocou um espasmo da glote que se repetia a toda ocasião semelhante. A linguagem que lhe faltava. Item A. Por angústia, desde a primeira alucinação noturna. Item B. Desde que voltou a reprimir uma observação. Impedimento ativo. Item C. Desde uma vez que fora repreendida injustamente. Item D. Em todas as ocasiões análogas. Ofensa. A tosse ocorreu pela primeira vez quando, velando pelo doente, ouviu ressoar música dançante de uma casa vizinha e o desejo crescente de estar ali despertou-lhe autocensuras. Item E. Desde então e por todo o período de sua doença, reagia a qualquer música fortemente rítmica com uma tosse nervosa. Não lamento muito o fato de que minhas notas incompletas tornem impossível relacionar todas as manifestações histéricas à ocasião em que cada uma apareceu. Com a exceção já mencionada, a própria paciente fez isso em todos os casos, e conforme descrevi, cada sintoma desapareceria uma vez relatada a primeira ocasião. Dessa maneira também acabou toda a histeria. A própria doente estabelecera para si o firme propósito de que, no aniversário de sua transferência para o campo, deveria ter terminado tudo. Por isso, no início de junho, praticou a cura pela fala, com grande e estimulante energia. No último dia, servindo-se do recurso de arrumar o quarto tal como fora o de seu pai enfermo, reproduziu a alucinação angustiante, já relatada, que fora a raiz de toda a doença e na qual só pudera pensar e rezar em inglês. Imediatamente após, falou alemão e libertou-se de todos os incontáveis transtornos que antes apresentara. Em seguida, partiu de Viena em viagem, mas foi preciso muito tempo ainda até que encontrasse seu equilíbrio psíquico. Desde esse momento, goza de perfeita saúde. Ainda que eu tenha suprimido pormenores bastante interessantes, o caso clínico de Ana O tornou-se mais extenso do que parece merecer uma doença histérica que em si não é extraordinária. Mas a exposição do caso era impossível sem entrar em detalhes e a importância de suas particularidades me parece tal que pode desculpar o relato minucioso. Da mesma forma, os ovos dos equidermos não são importantes para a embriologia, porque o ouriço do mar seria um animal particularmente interessante, mas porque seu protoplasma é transparente e, a partir do que nele se pode observar, inferimos o que deve ocorrer nos ovos com plasma opaco. O interesse desse caso me parece residir sobretudo na grande transparência de sua patogênese e na facilidade de explicá-la. Encontramos na jovem ainda inteiramente sã duas particularidades psíquicas que predispõem ao adoecimento histérico. Item 1.
O excesso de atividade e energia psíquica que, inutilizado na vida familiar monótona e sem trabalho intelectual apropriado, se descarrega em contínuo trabalhar da fantasia e produz, item 2, o habitual sonhar acordada, teatro particular, com o qual é criada a base para a dissociação da personalidade mental. Esta, contudo, ainda permanece nas fronteiras do normal. Os devaneios, como a meditação durante uma atividade mais ou menos mecânica, não implicam em si mesmos nenhuma cisão patológica da consciência, pois qualquer perturbação, qualquer chamado, por exemplo, restabelece sua unidade normal e provavelmente também não há amnésia alguma. Em Anaô, porém, preparou-se com isso o terreno sobre o qual, conforme descrevi, o afeto de angústia e expectativa se estabeleceu, depois de haver transformados os devaneios habituais em uma ausência alucinatória. É curioso como nessa primeira manifestação da doença incipiente já aparecem perfeitamente os traços principais, que depois permanecem constantes por quase 2 anos. A existência de um segundo estado de consciência, que surgindo primeiro como ausência temporária, mais tarde se organiza como double conscience. As inibições da linguagem condicionadas pelo afeto de angústia com a descarga fortuita através de um verso infantil em inglês. Posteriormente, a parafasia, a perda da língua materna substituída por excelente inglês. Por fim, a paralisia acidental por compressão do braço direito, que mais tarde evoluiu para paresia com contratura e anestesia do lado direito. O mecanismo de formação desta última afecção satisfaz inteiramente a teoria charcotiana da histeria traumática, um estado hipnótico no qual ocorre um leve trauma. Mas, enquanto nos doentes em que Charcot produziu experimentalmente a paralisia histérica, esta logo se estabilizava, e nos portadores de neuroses traumáticas abalados por trauma devido a um pavor intenso, ela aparecia em seguida. O sistema nervoso de nossa jovem ainda ofereceu bem-sucedida resistência por 4 meses. A contratura, assim como as outras perturbações a ela gradualmente associadas, apareciam apenas nas ausências momentâneas da condition second e deixavam a paciente durante o estado normal em plena posse de seu corpo e sua mente, de modo que nem ela própria se dava conta de algo, nem o percebiam as pessoas à sua volta, cuja atenção, de certo concentrada no pai gravemente enfermo, desviava-se dela. Mas, com a frequência cada vez maior desde aquela primeira auto-hipnose alucinatória, das ausências com amnésia total e fenômenos histéricos concomitantes, multiplicaram-se as oportunidades para a formação de novos sintomas desse gênero, e os já formados consolidaram-se pela repetição frequente. A isso somou-se o fato de que, pouco a pouco, todo afeto penoso e repentino agia do mesmo modo que a ausência, se é que não produzia sempre ausências momentâneas. Coincidências fortuitas formavam associações patológicas, transtornos sensoriais ou motores que daí em diante ressurgiam simultaneamente com o afeto, mas até então sempre por momentos de forma passageira. Antes de se acamar, a paciente já havia desenvolvido toda a ampla galeria de fenômenos histéricos, sem que ninguém o soubesse. Apenas quando enfraquecida ao extremo pela inanição, a insônia e o contínuo sentimento de angústia, a doente prostrou-se completamente, passando mais tempo na condition second do que no estado normal. Os fenômenos histéricos também se estenderam a este,
e de fenômenos assexuais converteram-se em sintomas permanentes. Agora é preciso perguntar em que medida as indicações da doente são confiáveis e os fenômenos tiveram realmente o modo de formação e motivos desencadeadores indicados por ela. No que concerne aos processos mais importantes e fundamentais, a fidedignidade do relato me parece inquestionável. Não me refiro nesse aspecto ao desaparecimento dos sintomas depois que eram narrados. Isso poderia muito bem ser explicado pela sugestão, mas sempre achei a doente inteiramente veraz e confiável. As coisas relatadas ligavam-se intimamente ao que lhe era mais sagrado. Tudo o que podia ser verificado por outras pessoas confirmou-se perfeitamente. Mesmo a jovem mais talentosa, de certo, não seria capaz de desenvolver um conjunto de dados que possuísse tão notável lógica interna, como é o caso da história da evolução de sua doença aqui exposta. Contudo, não se pode rejeitar de antemão a hipótese de que, precisamente em consequência dessa lógica, ela tivesse atribuído a algum sintoma, na melhor boa-fé, um motivo desencadeador que em verdade inexistia, mas também não considero justificada essa suposição. Precisamente a insignificância de tantos ensejos, o irracional de tantas conexões, fala a favor de sua realidade. A doente não podia compreender por que a música dançante a fazia tossir. Isso é demasiado absurdo para uma construção deliberada. Posso imaginar, no entanto, que todo escrúpulo de consciência lhe provocava o notório espasmo da glote e os impulsos motores que sentia. Ela adorava dançar. O convertiam em tosse nervosa. Considero, portanto, inteiramente confiáveis e verazes as indicações da doente. Em que medida é legítimo supor que o desenvolvimento da histeria seja análogo também em outros doentes, que algo similar ocorra, mesmo quando nenhuma condition second claramente separada se organiza? Gostaria de ressaltar, com respeito a isso, que também nesse caso a história do desenvolvimento da doença teria permanecido inteiramente ignorada, tanto pela paciente como pelo médico, se ela não tivesse a peculiaridade de, conforme descrevi, de recordar durante a hipnose e contar o que foi recordado. No estado de vigília não tinha nenhum conhecimento de tudo isso. Logo, nunca é possível inferir como isso se dá em outros casos, a partir do exame clínico da pessoa acordada, pois mesmo com toda a boa vontade, ela não pode dar nenhuma informação. E já mencionei quão pouco de todos esses processos as pessoas à sua volta podiam observar. Portanto, só um procedimento semelhante ao que as auto-hipnoses haviam propiciado no caso de Ana ou se poderia discernir como as coisas se passam com outros doentes. A princípio, justificava-se apenas a suposição de que processos semelhantes deviam ser mais frequentes do que permitia presumir nossa ignorância do mecanismo patogênico. Quando a doente ficou acamada e sua consciência oscilava sem cessar entre o estado normal e o segundo, a profusão de sintomas histéricos, surgidos separadamente e até então latentes, manifestou-se como sintomas permanentes. A estes veio juntar-se mais um grupo de fenômenos que pareciam de outra origem. A paralisia com contratura dos membros do lado esquerdo e a paresia dos músculos elevadores da cabeça. Distingo-os dos outros fenômenos porque, uma vez que haviam desaparecido, nunca, nem mesmo na forma de acesso ou de vago indício, voltavam a aparecer, tampouco na fase de conclusão e cura, em que todos os outros sintomas ressurgiam após um adormecimento mais longo.
Por conseguinte, também não ocorreram jamais nas análises hipnóticas e não foram relacionados a ensejos afetivos ou fantasiosos, tendo a crer por isso que não deviam sua existência ao mesmo processo psíquico que os outros sintomas, mas à extensão secundária daquele estado desconhecido que é o fundamento somático dos fenômenos histéricos. Durante toda a evolução da doença, os dois estados de consciência coexistiram. O primário, em que a paciente era de todo normal psiquicamente, e o segundo estado, que bem podemos comparar ao sonho, em função de sua riqueza em fantasias e alucinações, das grandes lacunas da lembrança, da falta de inibição e controle dos pensamentos espontâneos. Neste segundo estado, a paciente era alienada. Ora, o fato de que o estado psíquico da doente era inteiramente dependente da ingerência desse segundo estado no estado normal, me parece proporcionar uma boa visão da natureza de pelo menos uma forma de psicose histérica. Cada hipnose noturna fornecia a prova de que a doente era perfeitamente lúcida, ordenada e normal em sua sensibilidade e vontade, quando nenhum produto do segundo estado atuava como estímulo no inconsciente. A evidente psicose que irrompia a cada pausa maior nesse processo de descarga atestava exatamente a extensão em que esses produtos influenciavam os processos psíquicos do estado normal. É difícil abster-se de dizer que a doente estava fragmentada em duas personalidades, das quais uma era psiquicamente normal e a outra mentalmente enferma. Penso que a nítida divisão dos dois estados em nossa doente apenas evidenciava um comportamento que em muitos outros histéricos também é causa de vários enigmas. Em Ana Oh, era particularmente notável o quanto os produtos do eu mal, como o denominava a própria doente, influenciavam sua atitude moral. Se não tivessem sido eliminados sucessivamente, teríamos nela uma histérica do tipo maligno, recalcitrante, indolente, desagradável, maldosa. Entretanto, após a remoção desses estímulos, seu verdadeiro caráter, que era o oposto de tudo isso, sempre voltava a se manifestar. Mas, conquanto os dois estados fossem nitidamente separados, não apenas o segundo estado penetrava no primeiro, como, conforme dizia a paciente, em algum canto de seu cérebro havia, com frequência, mesmo em estados muito ruins, um observador perspicaz e calmo que via os desatinos. Essa persistência de um pensamento claro durante o predomínio da psicose assumiu uma expressão muito curiosa, quando, após o término dos fenômenos histéricos, a paciente encontrava-se numa depressão passageira, manifestou várias apreensões e autoacusações infantis, entre elas a de que não estivera absolutamente doente e tudo fora apenas simulado. Como se sabe, algo semelhante aconteceu várias vezes. Quando vencida a doença, os dois estados de consciência voltam a confluir e se unificar. Os pacientes, olhando em retrospectiva, veem-se como uma personalidade indivisa que estava cônscia de todo o desatino e creem que poderiam tê-lo impedido se quisessem, ou seja, teriam cometido intencionalmente a insensatez. De resto, essa persistência do pensamento normal durante o segundo estado deve ter sofrido enorme variação quantitativa e, em grande parte, nem deve ter existido. Já descrevi o fato assombroso de que, do início ao término da doença, todos os estímulos provenientes do segundo estado e suas consequências foram permanentemente suprimidos ao serem expressos na hipnose, e a ele nada tenho a acrescentar,
senão a certeza de que isso não foi de modo algum uma invenção minha que eu teria sugerido à paciente. Ao contrário, fiquei surpreso ao extremo e somente após uma série de superações espontâneas desenvolvi a partir daí uma técnica terapêutica. A cura final da histeria merece ainda algumas palavras. Ela ocorreu da maneira descrita, sob considerável inquietação da doente e agravamento de seu estado psíquico. Tinha-se perfeitamente a impressão de que numerosos produtos do segundo estado, adormecidos até então, irrompiam na consciência e, ainda que de início recordados na condition second, sobrecarregavam e perturbavam o estado normal. Resta considerar se também em outros casos tem a mesma origem uma psicose com que termina uma histeria crônica. Ouça audiolivros. Obrigada por ouvir.